só o que a gente montou aqui para fazer essa palestra para vocês hoje. Olha, uma estrutura aqui, ó, com câmera, bem arrumado. Preparei uma apresentação. A palestra que vocês vão ver hoje aqui, vocês não viram antes. Por quê? Porque eu nunca fiz essa apresentação. Eu fiz a apresentação exclusiva aqui para vocês. E a participação de vocês é fundamental. Então, ó, vamos deixar uma coisa aqui determinada. Eu sei que vocês estão numa segunda-feira, cheio de coisas para fazer, imposto de renda, mas a gente vai ter um conteúdo aqui por volta de 45 minutos de conteúdo. Depois eu vou abrir para perguntas. Então, seja, concentra nessa entrega aqui. E só quem tiver no final, depois eu vou disponibilizar ali os slides para vocês. Então, ou seja, você vai ter que ficar até o final para você poder ter acesso aqui aos slides, tá bom? Vamos lá? O objetivo de hoje é mostrar o que é que vocês podem fazer sobre o ponto de vista de crescimento, né? Então, a ideia é que vocês possam ter algumas práticas daquilo que nós estamos fazendo aqui na Tactus que fez uma grande diferença e que pode fazer a diferença também no jogo de vocês. Então, vou pedir para colocar só o meu slide aí. Deixa eu só colocar a apresentação. Maravilha. Então, só clique em cima da apresentação, por favor. Isso. Clica nela. Só para poder. Isso. Maravilha. Então, como crescer seu negócio contábil com estratégias de marketing? E aí, primeira coisa que vocês têm que pensar quando a gente fala do ponto de vista de estratégia é vocês entenderem que existem as nossas avenidas de crescimento. Aqui na Tactus, nós definimos várias avenidas de crescimento e, obviamente, não daria para eu trazer em tão pouco tempo tudo aquilo que a gente faz. Mas eu escolhi 3 avenidas de crescimento, que são avenidas de crescimento que vocês podem implantar na empresa contábil de vocês e podem fazer com que isso mude o seu jogo. Então, a ideia é o quê? Que vocês saiam daqui com algumas coisas práticas para vocês começarem a implementar na empresa contábil de vocês. A primeira avenida de crescimento é usarmos a estratégia de vídeos. Ah, Anderson, mas isso é meio batido. Cara, eu vou mostrar para vocês que não é batido. Porque, assim, o que eu vou mostrar aqui para vocês, a maior parte de vocês não está fazendo. E por que eu falo que a maior parte não está fazendo? Porque eu convivo com isso o tempo todo. Eu convivo com meus alunos, eu convivo com os participantes do meu evento Marketing Contábil Summit, eu convivo com isso com os meus mentorandos que estão numa fase inicial, porque quem já está avançado já está aplicando. Ou seja, a gente sabe o que é que o mercado contábil está fazendo em relação a vídeos. E mesmo quem está fazendo alguma coisa em relação a vídeos, não está, muitas vezes, explorando tudo aquilo que você pode ter. Então, a ideia é você entender o nosso ecossistema aqui para você poder ver o que é que você pode fazer. E quando a gente pensa em ecossistema, olha só essa imagem aqui. Aí agora começa os prints, né? Porque você vê uma imagem diferente, você vai printar isso aí. Pode printar. Olha só. Dentro do nosso ecossistema de vídeos, o que, que nós temos, né? Nós temos, primeiro, o nosso carro-chefe do YouTube, que é o nosso podcast. Quando nós começamos a nossa estratégia de podcast, nós tínhamos ali uma ideia muito clara, que era trazer pessoas relevantes para o canal da Tactus, para falar de assuntos que seriam assuntos que interessariam a nossa audiência, e para que essas pessoas pudessem ajudar nessa produção de conteúdos, para sair daquela mesmice, né, de apenas produzir os conteúdos propriamente como muitas contabilidades fazem isso. Então, nós criamos o podcast com esse objetivo. Só que o podcast ele começou a abrir várias oportunidades para nós. Conexões com marcas, conexões com pessoas que até então seria muito mais difícil de nós conseguirmos alcançar. E hoje nós temos uma situação onde mais de 50% dos convidados que participam do nosso podcast, eles se convidam para vir participar do podcast. Olha só que interessante. A gente conseguiu ter uma inversão de pessoas para poder participar dentro do nosso programa. E a partir do podcast, olha o que nós conseguimos extrair. A gente consegue extrair conteúdo que vai para o LinkedIn, conteúdo que vai para o Reels. Normalmente, hoje, cada podcast que nós fazemos, ele gera ali em torno de 5 ou mais cortes, e esses cortes são cortes estratégicos que são postados no Reels, e são postados muitas vezes em collab com a pessoa que participou. Então, se o nome da pessoa ele é relevante, faz um collab, ou seja, você posta ali em colaboração com aquela pessoa, para você também trazer ali a audiência dessa pessoa para aquele corte específico dentro do Reels. Também,
ele vai na íntegra dentro do Spotify. Isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue ter tanta audiência no YouTube, mas a gente consegue ter com que esse conteúdo no Spotify ele ganhe mais relevância. E aí eu falo Spotify, mas também se aplica a outros elementos que nós temos hoje de podcasts que estão disponíveis através de áudio. E também, que agora o Spotify também sai vídeo, né? E também ele vai para o YouTube, muitas vezes o corte vai só para o YouTube da Tactus, e muitas vezes aquele corte ele vai também para o YouTube do convidado. Então, quando a gente traz hoje uma pessoa participar do nosso podcast, tem toda uma estratégia, que é se preocupar com a logística dessa pessoa, definir o horário, casar com a minha agenda, a agenda da pessoa. Eu assumo hoje cerca de 90% dos podcasts da Tactus. Nós estamos agora utilizando a Fernanda também para podcast. Nós fizemos uma edição específica, por exemplo, do Dia das Mulheres, que foi feita 100% pela Fernanda, com a convidada. Nós já temos outros agendamentos com o Bruno e com a Fernanda, que são sócios da Tactus. E também, eu tenho uma pessoa para cuidar disso, ou seja, a pessoa cuida, fazer com que a pessoa chegue, se ela vai vir de Uber, nós disponibilizamos Uber para ela. Quando a pessoa chega aqui, tem todo o cuidado com ela. E no finalzinho, a gente entrega um kit de reconhecimento dela ter vindo. Nós fizemos um kit específico para o convidado do podcast. Para quê? Para que a pessoa entenda que ela foi especial naquele momento. E ela, inclusive com aquilo, ela faça com que a nossa marca ela ganhe mais relevância, porque ela vai postar o kit, ela vai falar a respeito, ela vai falar a experiência que ela teve e tudo mais. Tudo isso é uma construção de brand, que nos traz resultados. Também esse conteúdo ele vira um post, se fizer sentido, e também ele vai para os shorts do YouTube, que hoje é uma coisa, por exemplo, que poucos estão investindo tempo, e que você pode pegar os seus cortes do Reels ou vídeos do próprio Reels e você postar também nos shorts, desde que ele tenha 1 minuto de duração. Depois, nós temos a produção de conteúdo, que é a produção de conteúdo nativa, que vai para o próprio YouTube. Como parâmetro nosso de produção, a gente sempre foca a produção para o YouTube, e depois do YouTube a gente vai dando ali outras comunicações com essa produção, que pode ir lá para um post, ou pode ir para um outro lugar. Só que no YouTube a gente coloca formatos diferentes de conteúdo, que vão desde conteúdos técnicos, os conteúdos que são de forma inspiracional, conteúdos de gestão e os conteúdos educacionais. Os educacionais, eles vão direto para a plataforma Tactus Academy, que é uma plataforma que vai para o nosso cliente. Então, ou seja, quando a gente pensa em vídeo, pensando nessa avenida de crescimento, nessa parte aqui de levar o conteúdo para a Tactus Academy, nós estamos levando um conteúdo que vai servir para um processo de retenção desse cliente na nossa base. Então, o conteúdo mais elaborado, que é focado ali no processo educacional do nosso cliente, por exemplo, um curso de gestão financeira, na Tactus Academy ele tem, um curso de tributação, na Tactus Academy ele tem, um curso de gestão empresarial, ele também tem lá. Então, ou seja, o nosso cliente ele tem acesso dentro da nossa plataforma própria, que é uma plataforma de cursos gratuita para o nosso cliente, ele tem acesso a esses conteúdos aí, que não estão disponíveis lá no canal do YouTube. Então, ou seja, nem tudo aquilo que você está vendo, que nós estamos fazendo, é tudo aquilo que nós fazemos. Porque, além disso também, nós produzimos conteúdos para outras plataformas. Se você pegar, por exemplo, dentro da plataforma Stage, dentro da plataforma Bootcamp, você tem em outras plataformas, desde a plataforma Conrado Adolfo, e muitas outras plataformas, nós já postamos conteúdos. Plataforma do Hotmart, recentemente, nós postamos um conteúdo específico que foi gravado diretamente na sede da Hotmart. Então, ou seja, eu fui convidado para gravar na sede da Hotmart, fui lá, fiz toda a gravação e foi disponibilizada dentro da plataforma deles. Ou seja, são produções estratégicas de conteúdo. E com base nisso, a gente consegue fazer com que esse conteúdo ele vai ganhando corpo. Olha só alguns números interessantes. Aqui no Instagram, por exemplo, nós temos lá hoje 23.900 seguidores, e olha só o crescimento que nós tivemos, né? Desde maio de 2022, olha como foi a nossa curva de crescimento. Para você poder entender que existem segredos para que realmente você tenha um crescimento, que eu vou falar já já. Por exemplo, aqui no YouTube, olha só como que está a nossa curva de crescimento no YouTube. Poxa, não vai ser um canal que você vai fazer, que ele vai bombar, que ele vai viralizar os vídeos e tal. Mas ele tem uma característica que é uma característica onde ele vai ter constância de crescimento. E essa constância de crescimento ela só vai acontecer se você tiver os elementos que fazem sentido para isso de fato acontecer. E aí, para você poder entender quais seriam os segredos para você ter mais resultados com a produção de vídeos. Primeiro, você precisa produzir vídeos
baseado em uma estratégia. Se você não tiver um motivo, postar por postar, gravar por gravar, gravar sem pensar qual é o motivo que você está gravando, não faz sentido nenhum. Então não é gravar porque alguém já gravou, não é gravar porque é modinha gravar, não é gravar porque você acordou de manhã e acha que tem que gravar, não. É você estabelecer uma estratégia de produção de conteúdos, entendeu? E tudo aquilo que você vai fazer, você precisa fazer bem feito, porque é a sua imagem. Se vocês verem o que nós fizemos aqui para poder entregar esse conteúdo aqui para vocês, não fazem ideia, eu poderia simplesmente pegar a minha webcam, o meu notebook que está aqui do lado, abrir ela e fazer a apresentação para vocês, sem se preocupar com os slides, sem se preocupar com uma câmera, sem se preocupar com uma transmissão bacana, sem se preocupar com detalhes técnicos, para poder entregar para vocês algo diferente. Eu poderia simplesmente fazer mais do mesmo. Só que o fato é, tudo aquilo que você faz, você está estampando a sua marca, entendeu? Então, por exemplo, tem muitos conteúdos que eu nem participo mais da Tactus, que são produzidos pela minha equipe. Quando eu vejo, por exemplo, que existe algum conteúdo que não faz sentido por aquilo que é proposto para a nossa marca, pessoalmente eu chamo o meu head de marketing e falo, cara, não achei que ficou legal isso aqui não. Para a gente poder corrigir. Para que a gente possa manter a nossa marca como tem que ser. Mas isso pode dar um pouco de complexidade na produção? Não. Não é complexidade, porque a maior parte dos conteúdos que vão bombar, que vão te gerar resultados, são conteúdos que você vai gravar, por exemplo, usando a selfie do seu celular. Só que você precisa se preocupar com elementos que você passa da sua marca, que é desde o cenário que você tem atrás, desde a roupa que você está utilizando, desde o contexto que você está inserido, até a qualidade da própria iluminação. Você usa, por exemplo, hoje, inteligência artificial com um appzinho no seu próprio celular para você colocar legenda, por exemplo. Tem gente, por exemplo, que não faz isso. Você está perdendo pessoas que não estão ouvindo aquele vídeo. Que se estivesse simplesmente só assistindo e lendo a legenda, como é muito comum hoje, você estaria pegando a audiência dessas pessoas. Você está facilitando o processo daquilo que você está produzindo. Gera o quê? Gera muito mais conexão. Ah, Anderson, mas aí eu estou usando legenda. Você está conferindo o que está sendo postado? Eu me dou o trabalho de conferir as legendas dos vídeos que eu mesmo faço legenda no meu próprio celular. Você pegar a grande maioria dos vídeos que eu posto no meu Instagram pessoal, eles são postados, que eu faço, que você percebe pela legenda que foi eu que fiz. Porque a legenda do meu time é diferente. Eu uso um app, meu time usa ali uma outra forma de edição. São duas edições diferentes? São tipos de vídeos diferentes? São, mas ambos dão resultado. E ambos têm um cuidado da forma como vão ser gravados, da forma como vão ser feitos, da forma como vão ser editados. Entendeu? Por quê? Porque eu estou o tempo todo olhando o que a audiência está me dando de feedback. Entendendo quais são os formatos que mais geram resultados. E aí, quando eu vejo formatos diferentes que nós não estamos fazendo, eu mando para o meu time de marketing estudar, para que ele possa ver, para que ele possa entender e ver se faz sentido a gente modelar e aplicar no nosso negócio. Agora, se você, presta atenção no que eu vou falar, se você não entender que o vídeo pode mudar o seu jogo, não adianta você ouvir tudo isso. Ah, Anderson, mas eu tenho dificuldade com a câmera. Tá, você tem dificuldade com a câmera? Quantas pessoas que você conhece que não tem dificuldade com a câmera? Quantas pessoas você conhece que tem dificuldade? Se você olhar, a grande maioria das pessoas que nunca enfrentaram a câmera ainda, elas têm uma dificuldade, por quê? Tem dificuldade de lidar com a sua autoimagem, tem dificuldade com o julgamento das pessoas, tem dificuldade com o julgamento delas mesmas. Elas dão muito mais atenção a detalhes que as pessoas nem estão enxergando. Dão atenção, por exemplo, ao fato de que você tem a voz que você não curte muito quando você ouve a sua voz. Você acha que as pessoas prestam atenção nisso? Elas não prestam atenção nisso, elas não estão analisando as coisas como você está analisando. Agora o que você precisa entender? Você que manda o seu jogo. Eu estou aqui para te ajudar, para te dar um direcionamento, para dizer o que nós estamos fazendo. Agora, quem vai sentar depois e vai fazer o que tem que ser feito é você. E aí você precisa entender qual é o jogo que você quer jogar. Porque assim, se eu vou ficar dando desculpas para fazer o que tem que ser feito, eu nem teria aqui hoje. Entendeu? Uma agenda extremamente ocupada, é difícil encaixar aquilo que precisa ser feito. Mas eu sei a importância de estar aqui.
E aí eu vou encaixar na agenda e vou fazer. Da mesma forma que você vai fazer com os seus conteúdos. Da mesma forma que você vai fazer para você produzir os vídeos que você precisa para você criar uma avenida de crescimento para a sua empresa contábil. E aí você tem o segundo fator, que é a consistência. Olha, a consistência, eu quero dizer sobre continuidade, ou seja, você começar e fazer, porque a grande maioria para no meio do caminho. Começa, para, entendeu? É tipo dieta, né? Começa a dieta e para, começa a dieta e para e fica naquele negócio. É a mesma coisa. Só que o que vai dar resultado? Igualmente a dieta que você vai fazer, que vai dar resultado é a consistência que você tem. Ou seja, é um plano de continuidade que você precisa fazer. Então, aquilo que eu gravei há 2 anos atrás, não faz o menor sentido hoje, entendeu? Porque esse conteúdo, ele tem um tempo de vida que é muito curto. E a gente precisa entender que as coisas, cada vez mais numa rede social, elas são descartáveis. Então, aquilo que eu postei ontem no meu story já era. O Reels que eu postei, que deu um resultado, eu estava vendo agora um Reels, agora há pouco que eu postei, hoje de manhã cedo já bateu 5.000 visualizações. Meu, ele não vai continuar subindo o crescimento dele. A não ser que viralizasse, entendeu? Mas aí, se viralizar, talvez não faça nem sentido, porque eu saio da minha bolha e vou para um público que não me segue. De repente, esse tipo de interação não me interessa. Mas assim, o que eu preciso entender é o seguinte: eu postei um vídeo de manhã, à noite eu já tenho outro para postar. Aí à tarde eu já tenho outro, amanhã de manhã eu já tenho outro para postar, e assim vai. Por quê? Porque o tempo de vida das coisas dentro de uma rede social ela é muito curto, entendeu? Então, se você não entender que você precisa ter constância, você não vai ter resultado. E cadência. É diferente de você ser constante, né? Você ter continuidade e a diferença de você ter cadência. Por quê? Porque a cadência te coloca no ritmo onde você vai postar a cada X tempo. Então, ou seja, como você sabe que você tem um tempo de vida muito pequeno do vídeo, então você precisa estabelecer qual é a cadência para você manter resultados, para você manter audiência, para você manter as pessoas engajadas. E aí você vai produzindo isso de uma forma sequenciada, ou seja, você precisa se organizar para isso acontecer. Anderson, não tenho ideias para produzir conteúdos. Não tem ideias? Sabe o que a gente faz aqui? A gente vai lá no chat GPT, quando não tem ideias, e pede para ele nos dar ideias. Ele nos dá ideias e conteúdo. Meu time de marketing tem lá uma sequência de ideias e coisas para serem gravadas. Não existe desculpa mais para você deixar de fazer o que você precisa fazer. Entendeu? Não existe desculpa. Por quê? Porque os elementos estão à nossa volta disponíveis para a gente poder usar. Só que, obviamente, entre os elementos estarem disponíveis e a gente fazer o que tem que ser feito, existe um caminho, que é o caminho da aprendizagem. E aí você vai fazer os ajustes, que é estabelecer o formato, entender qual é o formato que melhor dá resultado, melhorar o processo, entendeu? Você vai também entender quais são as tendências. Então, eu fico o tempo todo olhando quais são as tendências em termos de conteúdo. Vejo algo diferente, opa, algo diferente. Vejo uma música que é uma música que dá para ser utilizada, opa, vou lá e salvo a música, entendeu? Eu vejo o que a concorrência está fazendo. Opa, por que a concorrência está falando sobre esse assunto? Se a gente tem lá um concorrente no mercado contábil que produziu um conteúdo antes da gente, eu vou questionar o meu marketing. Por que aquele conteúdo não foi produzido ainda? Se saiu a lei há 2 dias, por exemplo, uma mudança específica, entendeu? Para entender o que aconteceu. Aí o marketing fala, não, é porque nós estamos produzindo conteúdo assim, porque nós não vimos. Pô, não viu? Não é descabível um negócio desse. Aí a gente vai ajustar o processo. Para quê? Para que a gente possa continuar fazendo o que tem que ser feito e, acima de tudo, diferenciar. Diferenciar. Entendeu? Diferenciar. Por quê? Porque o jogo é o jogo da diferenciação. Quer ver o jogo da diferenciação? Troca minha câmera aqui. Tira o slide e troca minha câmera. Tira o slide de lá um pouquinho. Ó. O jogo da diferenciação é isso aqui, ó. Tira a apresentação lá para mim, Cadu. Isso. Isso, beleza. Então, ó, o jogo da diferenciação é isso aqui, ó. Trocamos de câmera aqui para quê? Para que você possa ter uma qualidade daquilo que vai ser feito, entendeu? Quando você tem todo mundo fazendo as coisas iguais, tá? Então você tem um grupo de pessoas, um grupo de empresas, tá tudo aquela mesma pegada. Aí na diferenciação, você vai se destacar. Por quê? Porque você vai pegar ideias e vai fazer o que ninguém está fazendo. Ah, Anderson, eu estou numa cidade pequena.
Monta um podcast na sua cidade. Eu tenho uma aluna, o nome dela é Kelly. Ela está numa cidadezinha pequena aqui, perto de São Paulo. Ela montou um podcast. Sabe o que aconteceu? Todo mundo na cidade quer participar do podcast dela. E ela está lá, fazendo agenda. Ela montou um podcast num café que ela tem, que é do lado do escritório dela. Todo mundo quer participar do podcast dela. O que é isso? Diferenciação. É isso aqui. Ou você faz as coisas diferentes, ou você vai ser igual a todo mundo. Agora, a gente precisa entender o que faz sentido para o nosso público. Pode colocar a apresentação. Então, é entender o que faz sentido para o nosso público sempre. Por quê? Porque é isso que vai fazer a gente ter ali um jogo diferenciado. E aí, segundo ponto, segunda avenida de crescimento, networking. Então, eu falei de vídeos. Cara, eu poderia falar 5 horas seguidas sobre vídeos. 5 horas. Eu poderia pegar cada vídeo e mostrar o que nós fizemos e tal. Mas, infelizmente, não dá tempo. Mas eu preciso dar ideias para vocês. Então, vamos à segunda ideia, networking. Olha só. Quando a gente pensa no networking, a gente tem uma construção que vai fora do online, entendeu? Só que o jogo que você vai jogar dentro do networking é um jogo que vai depender daquilo que você está disposto a jogar. Por exemplo, você participar de um evento pago, como esse evento aqui. Isso aqui é uma edição de 2018. Estou falando de um evento que foi uma verba reduzida, foi uma verba mais inicial, entendeu? Nós estávamos começando naquele momento. Começamos em 2017 a participar de eventos e tal. Então, fomos com uma verba muito mais modesta do que nós vamos hoje. Mas nós fomos tendo resultado, fomos avançando. Olha só, a evolução do mesmo espaço. Esse é o mesmo espaço. Entendeu? É o mesmo espaço. A diferença está em construir um stand diferente. E esse mês, daqui 2 ou 3 semanas aí, nós temos uma outra edição do Afiliados do Brasil. E tem um outro stand da Tactus, que já vai ser melhor do que o stand do ano passado. Por que isso? Evolução. Você vai evoluindo o seu negócio conforme você vai tendo resultado. Outro exemplo. Aqui é o Fire, né? Nós construímos, né, o nosso stand. Isso aqui é a galera que estava em volta do nosso stand no Fire do ano passado. A gente fez um sorteio do iPhone. Esse foi o momento do sorteio do iPhone. Nós levantamos mais de 1.000 leads nesse evento. Ou seja, uma estratégia para poder construir ali um relacionamento com o mercado para poder ter resultados. Aqui é um outro evento, participação de um outro evento. Aqui construção de relacionamento, aqui na sede da Hotmart. Eu participei desde reuniões estratégicas. Há 2 semanas atrás eu estava em BH, dentro da sede da Hotmart. Nem postei muita coisa, porque eu estava com reuniões estratégicas lá para o nosso negócio. Espera só um pouquinho. E também participando de eventos específicos, como esse evento que está aqui a foto. É um evento que é apenas para um público mais elitizado dentro da própria plataforma. E como nós conseguimos construir uma relação lá, nós recebemos convite para estar nesse evento. Isso aconteceu ano passado. Agora tem nova edição do Fire esse ano novamente. Esse evento aconteceu um dia antes do Fire. Também gravando conteúdos, como eu falei para vocês anteriormente, ou seja, construção de relacionamento. Por quê? Porque o network gera resultados. Outro exemplo. Aqui são gravações que eu fiz dentro lá da plataforma do Grupo Primo, uma construção de relacionamento que me permitiu participar de gravações lá e colocar o meu conteúdo dentro da plataforma. O que isso faz de diferença? Porque a nossa marca está lá. E as pessoas veem através daquilo que elas têm de contato com a nossa marca. Aonde que você está colocando a sua marca? Que tipo de relacionamento você está fazendo com o mercado? Ou você está preso na sua operação o tempo todo? Ou você está preso no imposto de renda o tempo todo? Quantos poderão estar aqui nesse momento aqui, discutindo sobre estratégias para crescer o negócio deles e não estão aqui porque estão presos fazendo imposto de renda? Ah, não, porque eu vou cobrar R$ 200 para fazer uma declaração de imposto de renda bem na hora que vai aparecer, vai passar a palestra e não está aqui. Vai lá receber os R$ 200 e deixa de ganhar 20, 30, 50, 100 ou mais, que é o que o seu negócio pode te proporcionar
quando você consegue fazer o seu negócio crescer, entendeu? Eu sei claramente que eu não posso ficar preso aqui o tempo todo. Porque grande parte daquilo que nós estamos construindo na Tactus depende de eu estar fora do mercado. Depende de eu estar em lugares onde faz total sentido. Então, desde semana passada que eu estava participando do Mastermind do Grupo Primo, lá com o Thiago Negro, com a galera que estava lá, fazendo construção, já saí de lá com 3 novas propostas, que já estão, uma delas já foi inclusive fechada, uma delas, e outras 2 têm negociação, que eu fechei do último encontro que eu estive lá. Entendeu? Um processo de construção que faz total diferença. Aqui, participação em palestras. Então, vocês conhecem o Anderson Hernandes, que vocês estão vendo, que tem o Marketing Contábil Summit, que vai palestrar no Conta Azucom, que está aqui com vocês aqui, levando o conteúdo para vocês poderem ter resultados e crescer o negócio de vocês. Mas o Anderson Hernandes que vocês não conhecem é o Anderson Hernandes que está participando dos eventos, que representa a Tactus e que tem lá 2 temas preparados para levar para esses eventos. Desde um tema que eu levei recentemente, no evento exclusivo da própria Hotmart, mais ou menos ali para 150 pessoas, não é um evento muito grande, só que abriu uma porta de oportunidades para a gente, uma porta de oportunidades. Desde 3 pessoas que vieram participar do meu podcast, a convite do próprio evento, desde a divulgação que eles fizeram pelo próprio evento e por aí vai. Ou seja, o dinheiro não está eu ficar preso na minha mesa o tempo todo. O dinheiro está em representar a minha empresa para poder gerar conexões. E quando eu não posso estar, outras pessoas da minha empresa fazem esse papel. Então, nós temos por obrigação estarmos em todos os eventos do nosso mercado. Se nós não estamos com stand, nós vamos estar com um representante nosso lá, que vai estar entendendo o que está acontecendo no evento, que vai estar com a camiseta da Tactus, que vai gerar network e tudo mais. Entendeu? Então, o dinheiro não está em você ficar preso na sua empresa o tempo todo. Se você precisa, isso que eu estou te falando, se você precisa fazer a sua empresa girar o tempo todo, para você poder gerar resultados nela, e quando eu falo girar é executar, operacionalizar, significa que você não entendeu ainda qual é o jogo para você ganhar dinheiro com a contabilidade. Porque o dinheiro é você estar livre para que você possa desenvolver relacionamento, para que você possa gerar conteúdo, para que você possa gerar os seus canais de aquisição, para que você possa gerar resultados para o seu negócio, para que você possa se relacionar com o cliente, sim, quando necessário, para que você possa participar de reuniões estratégicas, para que você possa participar de eventos, para que você possa buscar no mercado informações que vai cada vez mais melhorar o seu jogo. Eu vim de uma semana retrasada, 2 dias inteiros de evento, pauleira, puxado pra caramba, ali, ó, estudando, 100% focado, estudando ali. Não estava preocupado com o atendimento ao cliente, com o imposto de renda que eu tenho para fazer, que eu não fiz até agora nem o meu, entendeu? Não estava preocupado com isso. Por quê? Porque a gente tem um time para cuidar disso. Agora, eu entendo plenamente que você não vira essa chave da noite para o dia e é um processo. Tá tudo bem. Só que você precisa entender o que você quer para o seu negócio. Porque assim, se você continuar fazendo o que está todo mundo fazendo, você vai ficar estagnado. Agora, se você está movendo o seu negócio para você sair dessa estagnação, é que você está se desvinculando da operação e está focando no crescimento do seu negócio. E outros aspectos também, não somente o crescimento, mas o foco aqui é falar de crescimento. Participação lá desde com o Thiago Negro, desde com outros parceiros do mercado, ou seja, é estar onde as pessoas relevantes do mercado estão, participando das palestras, levando o conteúdo dessas palestras e por aí vai. E o terceiro aspecto, a terceira avenida de crescimento é a construção de um ecossistema. E quando a gente fala de ecossistema, eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem do que é o ecossistema que tem por trás do nome Anderson Hernandes, tá? Pensando primeiramente do lado da Tactus e depois falando da H Educação. E falando da Tactus, o que nós temos, né? Então, na Tactus nós temos outros 6 sócios, além de mim, e em cima disso nós construímos um ecossistema de monetização, que inclui desde serviços específicos, como as nossas marcas. Unidade que nós temos aqui em São Paulo, unidade que nós temos em BH, as 2 unidades juntas hoje, nós temos 100 profissionais trabalhando nelas, 100 profissionais trabalhando nelas, olha só o nível de crescimento. Unidade de marcas e patentes, certificação digital, sistemas, ou seja, a gente tem monetização de sistemas. Eu vou mostrar para vocês. A gente gera monetização com sistemas. E você está olhando às vezes para a sua operação, você está vendo que está deixando dinheiro na mesa. Entendeu?
Nós temos uma meta de faturamento, de percentual sobre o faturamento, que nós temos que tirar fora do que é recorrência, fora do que é contabilidade. A gente tem essa meta. Quando eu pego o meu dashboard pessoal de gestão, eu tenho o comparativo de quanto nós temos de fatia de mercado baseado naquilo que faz parte do ecossistema, que está fora do nosso core. Entendeu? Então, isso é uma coisa relevante para você enxergar. Tax Prime é uma marca que nós criamos para atender grandes contas. Se você pegar, há 2 anos atrás, não existia Tax Prime. A gente criou essa marca não faz muito tempo. E hoje, ela traz contratos de 20 mil reais, por exemplo, para dentro da nossa base. Só que antes nós não tínhamos enfoque nisso. Só que depois nós entendemos que não dava para ficar somente aonde nós temos mais concorrência. Que ter um serviço Prime era mais estratégico. Agora, não é todo mundo para Prime, entendeu? Então, a gente tem um serviço que é mais escalonável, enquanto o Prime é menos escalonável, porém o ticket é muito maior. Só que é um cliente que precisa de muito mais personalização. Por quê? Porque é um cliente boutique, entendeu? É um cliente diferenciado. Tax One, área educacional da Tax, Tax BPO financeiro e o contábil MEI. Nós percebemos, por exemplo, que ele estava deixando dinheiro na mesa, porque o MEI batia aqui e voltava, porque ele não era atendido, porque nós não atendíamos ele. O que nós fizemos? Criamos uma marca, contábil MEI. Para não misturar com a Tax, criamos uma marca separada, e aí nós temos esse cliente hoje atendido através do contábil MEI. E aí, do outro lado, a Tax Educação, que eu tenho a Rebeca como sócia, e aí nós temos desde as formações presenciais. Agora, vamos inaugurar a nossa nova sede da H Educação. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele vai, esse mês aqui, vai ser as últimas imersões que vão acontecer nesse espaço aqui, porque esse espaço vai deixar de existir para a H Educação. Nós temos um espaço aqui hoje que comporta 45 pessoas, a gente vai deixar de existir, por quê? Porque a gente vai ter que colocar a operação aqui. Então, tem que colocar estações de trabalho nesse espaço, e aí, todo esse espaço aqui vai para a nova sede que nós estamos construindo. Estamos preparando, né? Porque é num prédio, não estamos construindo prédio, né? O prédio já existe, e nós pegamos ali uma sequência de conjuntos para a gente fazer a nova sede da H Educação. O que é isso? É a construção de uma estratégia sempre. Porque a gente sabe da importância de ter uma sede física para receber os nossos alunos na formação, para receber os nossos mentorandos. É você investir para você aumentar resultados. Só que assim, se você não olhar pelo ponto de vista estratégico do seu negócio, como é que você vai fazer o seu negócio ter resultados? Se você se limitar naquilo que você pode fazer, olhando o seu negócio somente pela contabilidade, o que vai acontecer? Você vai limitar seu resultado. E aí você vai deixar dinheiro na mesa. Aí sabe o que está acontecendo? A galera está pegando esse dinheiro na mesa. E aí nós temos aqui, desde o processo de influência, participações em empresas que eu tenho participação, as marcas da nossa mentoria, que é a Mentoria H Mentoria e H Platinum, e palestras, eventos e tudo mais, que hoje eu posso escolher onde eu vou palestrar, porque também tem uma questão de agenda, né, que limita um pouco o que eu posso fazer por conta da questão de agenda, mas, ao mesmo tempo também, eu tenho um cachê, que é um cachê relevante que faz sentido eu deixar minha operação, meu negócio, para poder estar lá palestrando. Ah, mas se você palestra de graça, claro que eu palestro, por exemplo. Eu palestrei no Bootcamp, fazendo evento para 1.500 pessoas de graça. Só que por quê? Porque eu estava representando a Taxus, o meu interesse era estar lá em virtude da Taxus, entendeu? Estrategicamente, você entender o que você vai fazer, o que faz sentido você fazer, para que você realmente possa gerar resultados. E aqui o ecossistema todo, né? De um lado a Taxus, do outro lado a H Educação. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, dentro do Conta Azul hoje, nós temos 372 clientes ativos, né? Com 322 contas que estão ativadas, né? 322 contas que estão ativadas e 372 contas que nós temos. E nós temos 71 que são pagos diretamente pelo cliente. Os demais são pagos pela Taxus. Todos esses demais que são pagos pela Taxus, dos 322, tirando os 71, os 301 são contas que nós pagamos, elas são contas que estão atreladas a algum benefício que está amarrado ao contrato do cliente. Então, ou seja, 300 contas, pouco mais de 300 contas que nós temos no Conta Azul, uma carteira de 3 mil clientes, nós temos hoje cerca de 10% da nossa carteira que utiliza o sistema Conta Azul dentro ali do nosso ecossistema. O que acontece? O cliente que tem necessidade, porque ele precisa de uma gestão financeira, ou o cliente que ele precisa de um BPO financeiro, a gente tem hoje um contrato de BPO financeiro onde nós fornecemos a conta
do Conta Azul para ele, entendeu? Para que ele possa, então, ali ter acesso à conta. E por que nós oferecemos? Uma questão estratégica. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender qual é o dinheiro na mesa que você não está aproveitando. O que é que está acontecendo que a sua empresa não está enxergando as oportunidades que existem fora apenas da contabilidade? Porque se você não tem um BPO financeiro na sua empresa ainda, se puder até rodar uma enquete aí com o pessoal, coloca uma enquete para a gente saber quem já tem, do pessoal que está assistindo, BPO financeiro. Eu quero saber quantos já tem o BPO financeiro, que faz pelo menos para um cliente. Se você não tem, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque ele não é tão escalonável do ponto de vista de operação como é outro serviço, só que o ticket é muito maior, entendeu? Do que é ali um serviço de contabilidade mais simplificado. Por quê? Porque ele demanda mais atendimento, mais contato com o cliente, entendeu? Porque é um serviço praticamente diário para o seu cliente. Só que para o cliente sai muito mais barato do que ele contratar um financeiro. Vai ter um contrato lá, por exemplo, de 1.000, já está rodando já a enquete já. Você vai ter um contrato, por exemplo, lá de R$ 1.500, por exemplo, do seu BPO financeiro, enquanto esse mesmo cliente paga de contabilidade 400, 300, R$ 400, entendeu? R$ 400 que seja, vai. Só que se ele fosse pagar ali uma pessoa para trabalhar para o financeiro dele, custaria 3, 4 mil reais. Ele paga R$ 1.500 para você e ele resolve uma dor dele, porque ele não tem que contratar essa pessoa e porque ele não tem que fazer aquilo que ele não consegue fazer. Entendeu? Ou ele faz meia boca. E você faz um serviço onde você consegue, com o processo, utilizando o Conta Azul como sistema, você consegue fazer isso rodar muito bem. Claro, existe um processo de aprendizagem? Existe. Mas você precisa entender que isso é possível. Qual foi o resultado? Vamos ver aqui a resposta. Ó. 55% não faz BPO financeiro ainda, gente. 55% de vocês que estão aqui não fazem BPO financeiro ainda. E estão deixando dinheiro na mesa. Sabe por quê? Porque quem chega primeiro bebe água mais limpa. O BPO financeiro ele vai virar o que é o nosso departamento pessoal hoje. Escuta o que eu estou falando. O BPO financeiro vai ser o departamento pessoal do futuro, onde todas as empresas contábeis vão precisar ter o BPO financeiro. Só que quem veio antes fez uma carteira interessante. Se eu não me engano, nós já temos 6 pessoas trabalhando no BPO financeiro da Tax hoje. Entendeu? E olha que a gente tem uma limitação ainda para conseguir pegar um volume grande de clientes, porque ainda nós estamos ali ajustando algumas coisas ainda. Ele poderia até ter crescido mais. Tá? Então, pensa se você não está deixando dinheiro na mesa. E aí, pessoal, fecha aí, por favor. Só clica na apresentação para eu conseguir. Isso. Então, qual foi a jornada de crescimento da Tactus? Né? Então, pensa que em 2015 nós tínhamos 70 clientes em 2015. 70 clientes, 10 pessoas, incluindo eu e a Fernanda, em 2015. 10 pessoas trabalhando na Tactus. 70 clientes na carteira. Em 2018, nós já tínhamos 500 clientes, 23 pessoas. Gestor de tarefas, CRM de vendas, já começamos a estruturar o partnership, que nós viramos 2019 com o primeiro programa de partnership interno, onde eu tive 3 sócios que vieram desse programa. 2020, 1.500 clientes, 67 pessoas, 30 ferramentas, e aí foi, né? Time de marketing, time de vendas, RH, ou seja, nós já estruturamos o RH lá em 2020. No meio da pandemia, a gente, voou, né? Porque a gente já estava no digital. Aí nós voamos, enquanto teve um escritório que quase fechou no meio da pandemia, a gente conseguiu voar. 2022, 2.500 clientes, 100 pessoas, 50 ferramentas, área de CS, área de tecnologia, canais alternativos de aquisição, rede de parcerias e tudo mais. E para 23, né? Para 23, o desafio, né? Mais 3.000 clientes, mais 100 pessoas, 50 ferramentas, e aí por aí vai. Fortalecer a área de tecnologia, ou seja, fazer o negócio continuar acontecendo. Os desafios aí nós ainda estamos entendendo o que é os desafios para 2023, baseado no que nós estamos vivenciando. A gente sabe que algumas coisas mudaram, tá tudo bem. Só que é jogar o jogo sempre. Agora, se eu fosse me aceitar a minha realidade de 2015, entenda uma coisa, eu não estava aqui nesse momento convidado pela Conta Azul para poder entregar esse conteúdo para vocês, porque eu não teria case para contar aqui para vocês para fazer sentido.
O que eu estou falando aqui para vocês é o que nós fazemos na nossa empresa. Entendeu? É o que a gente testa o tempo todo, o que a gente trabalha o tempo todo. A evolução que a gente busca fazer sempre no nosso negócio. E você também precisa entender que o seu negócio precisa evoluir. Precisa evoluir sempre. Mas não é evoluir como a grande maioria dos negócios acaba evoluindo, mas em passos tartaruga. É evoluir de uma forma mais cadenciada. Talvez você não vai conseguir vivenciar o que a gente vivencia aqui, porque é extenuante. Eu confesso que é extenuante. Sexta-feira mesmo eu fui para o Rio de Janeiro, dar uma descansadinha com a Fernanda e tudo mais. Os sócios também têm que fazer sempre essa sumida ali para dar uma descansadinha, porque é extenuante, a gente entende que é extenuante. Entendeu? Porque é muita coisa. É muita situação. São muitas situações que a gente lida o dia todo, entendeu? A sequência de reuniões, assuntos para resolver e tudo mais, mas os resultados chegam, os resultados acontecem. A gente consegue mensurar isso através dos resultados. Isso nos dá liberdade, nos dá poder de escolha. Eu não fico refém na mão de um cliente, não fico refém na mão de um funcionário, porque se não estiver fazendo sentido, não posso dispensar, porque eu não tenho dinheiro. Não existe isso, entendeu? Quando você gera caixa, quando você está num crescimento, quando você está evoluindo constantemente, entendeu? Você não se depara com os problemas e quem não cresce se depara. Você se depara com outros problemas. Você tem que aprender a jogar esse jogo. Mas você não se depara com os problemas de quem não cresce. Então, esse é o jogo que você precisa jogar. E como é que você vai mudar o seu jogo? Então, vamos lá. Para você mudar o seu jogo, primeiro, você precisa ter um planejamento estratégico. Tem que você jogar aqui uma outra enquete aqui. Quem aqui faz um planejamento estratégico estruturado? Eu quero saber agora. Mas seja sincero comigo. Quem está fazendo um planejamento estratégico estruturado? Onde você coloca quanto você vai investir de marketing, onde você coloca qual o crescimento que você quer, onde você coloca quais são as estratégias que você vai fazer, onde você faz o negócio realmente que você faz, que você revisa, que você vai ajustando, que você vai fazendo a coisa acontecer, que você vai buscar mesmo de fato, estruturado. Não meia boca. Aí não vale. Aí não é planejamento estratégico. Tá bom? Vê se dá para colocar aqui a enquete, porque eu quero saber quem está fazendo o planejamento estratégico. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Um minutinho para vocês responderem. Responde aí para a gente poder saber. Tá bom? Aí, segundo, o networking. Você precisa estabelecer um network para o seu negócio. Se você não estabelecer um network estratégico para o seu negócio, você não vai evoluir. Você precisa entender o que você vai estabelecer como network estratégico para o seu negócio. Aqui é a resposta, ó. Gente, 65% de vocês, tá tudo bem, vocês foram sinceros, é isso que eu quero, vocês estão aqui para aprender, porque quando eu vou nos mastermind lá, eu apanho para caramba também. Eu falo, cara, eu não acredito que eles estão fazendo esse negócio e eu não estou fazendo isso aqui. Só que isso me ajuda a evoluir, entendeu? Porque eu saio de lá e eu falo, eu preciso mudar, eu preciso ajustar, eu volto, faço reunião com o time, a gente reajusta as coisas que não tá bacana, entendeu? Faz parte do jogo, tá? Só que a gente precisa entender que isso precisa nos mover para fazer alguma coisa. E por fim, a execução. Então, olha só, você faz um planejamento, você vai ter um network estratégico. Onde você vai ter esse network estratégico? Saindo da sua empresa. Saindo da sua empresa é que você vai ter um network estratégico. Quem aqui já garantiu o seu ingresso para você ir no Conta Azul Com? Dá para colocar outra enquete para a gente saber? Coloca para mim, por favor. Quem já garantiu o ingresso para ir para o Conta Azul Com? Porque as ideias, gente, não vão acontecer dentro da sua empresa quando você está lá envolvido com o imposto de renda, quando você está envolvido com a sua operação, quando você está envolvido com os problemas do dia a dia. Não acontece, você precisa oxigenar a sua mente. Só na hora que você sai, que você vai participar do summit, que você vai participar de eventos, que vai participar de cursos que você vai fazer, entendeu? Eu até fiz uma postagem esse final de semana, pode colocar a enquete aqui. Fiz uma postagem esse final de semana, onde eu falei assim, que em 3 minutos eu li uma landing page e comprei um evento, 3 mil e poucos reais. 3 minutos. Só li a landing page, olhei a data, estava disponível a data, comprei, mandei para a Rebeca, minha sócia, falei, ó, já comprei, a gente vai participar do evento em BH, tal dia, tal, tá aqui. Pronto. Não consultei ela, nada, só fui lá e comprei. Compra por impulso? Não. Isso é estratégia. Porque o que eu olho primeiro é disponibilidade de agenda. Está disponível, aquele assunto faz sentido para mim, eu vou lá e fecho, porque eu preciso me desenvolver sempre. Se eu não me desenvolver, eu não faço a minha função no meu negócio. E eu não vou ter condições de estar aqui falando para vocês. Por quê? Porque eu vou ficar para trás. Olha só, 73% de você... Ah, parei agora. Não, parei, meu.
Parou, né, velho? Você acredita nisso? 73% da galera não vai pro com. Ah, vamos colocar aqui uma condição para vocês não ficarem fora, porque não tem condições de vocês ficarem fora, né? Então, eu fiz um acordo com Conta Azul. Eu falei o seguinte, ó, quando eles pediram essa data para mim, olha só, presta atenção. Quando eles pediram essa data para mim, eu falei assim, eu só vou fazer a palestra se eu puder fazer uma condição diferenciada para eles. Porque senão eu não vou travar a agenda para poder fazer a palestra, porque eles vão ter a palestra no com, entendeu? Eu vou fazer a palestra para vocês lá no com. Só que eu falo, ó, eu faço, só que a gente vai fazer uma condição diferenciada para quem estiver assistindo a palestra. E aí, eu cedi para o Conta Azul Com um curso todinho gravado, completo, de planejamento estratégico para quem fizer a aquisição com 30% de desconto do preço que está lá no site, usando o cupom, que é o HCOM23, que é o meu cupom. Você vai adquirir, vai ter acesso ao curso, que eles vão liberar para vocês. Como vai funcionar o curso? Eles vão pegar todo mundo que comprou, passa a listagem para o meu time vai liberar o curso para vocês, porque eles não têm acesso ao curso. Quem tem acesso é a Educação. Nós estamos dando para vocês esse curso que a gente vendeu. Se você for no meu site, você vai ver. Você pode comprar o curso. Você pode comprar o curso lá. Entendeu? Mas aqui você vai ganhar o curso. E você vai pagar com 30% de desconto. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só estou jogando o jogo que eu estou jogando hoje porque eu não paro de investir na minha qualificação. Só que, em determinado momento, eu percebi que não era somente a minha qualificação, é a qualificação das pessoas que estão junto comigo também. Então, a gente não para de investir na qualificação dos sócios também. A gente gasta muito dinheiro na qualificação dos sócios. E a gente replica isso para o time. Tem pessoas do time que fazem também qualificação fora. Claro que a gente não pode pegar um curso, como a gente chega a pagar curso aqui de 15, 17 mil reais, e passar para o funcionário fazer, porque não dá, entendeu? A conta não fecha, a gente tem que entender que não dá. Todo mundo do time tem acesso a isso. Mas um sócio faz, às vezes, um investimento alto para poder ter acesso a isso. Eu participo de Mastermind que custa muito caro para poder participar, para poder aprender, entendeu? Aí você vai lá, você tem um evento como é o Conta Azul Com, como foi o Marketing Contábil Summit. E você fala assim, ah, mas não vai dar para ir, entendeu? Não tem como você falar que não vai dar para ir, porque eu não posso ficar de fora também dos eventos. Porque é isso que muda o meu jogo, é isso que oxigena a minha mente, é isso que faz com que a Tactus seja o que ela é. É a gente buscar referência lá fora. Porque quando a gente começou a falar de contabilidade digital, ninguém falava. Você tinha Contabilizei vendendo contabilidade online, entendeu? Quando eu comecei lá atrás a falar de marketing contábil, ninguém falava, ninguém sabia o que era isso. E como é que eu aprendi sobre marketing e ligar o marketing na contabilidade? Porque eu fui estudar marketing. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Então, o desenvolvimento mudou a minha vida. E só você se desenvolvendo é que você vai mudar também o seu jogo. Por isso que você, nesse momento aqui, precisa entender qual é o jogo que você quer jogar. Temos tempo para perguntas? Eu nem sei quanto tempo que eu gastei aqui, gente. Eu não quero nem saber. O pessoal está aí, ninguém foi embora. 110 pessoas. Quando eu comecei aqui, parabéns. Parabéns para vocês. Quando eu comecei aqui, tinha 70 pessoas. Já tem 110 pessoas ao vivo com a gente aqui. Parabéns, vocês estão de parabéns. O que é que vocês querem perguntar? Como é que faz para perguntar aqui? Anderson, eu que vou ler aqui as perguntas para você. Manda bala aí. Vou abrir para perguntas para vocês aqui. Vocês colocaram o link lá para o pessoal do Conta Azul Com? No chat? A gente coloca ali o link para o pessoal. Gente, coloca o link lá, porque o pessoal, 70% da galera não está aqui. Eu quero todo mundo encontrando comigo no Com, pelo amor de Deus. Não tem como. Vamos lá. Planejamento estratégico, já comentaram ali que foi bastante atraente. O planejamento estratégico, só para vocês entenderem, porque depois vocês vão cobrar o pessoal do Com, eles vão depois passar a listagem, a gente vai liberar, vai passar uns dias para liberar, fica tranquilo, tá? Mas o nosso time vai liberar depois, tá? Eles passam a listagem das compras com o cupom. Ah, Anderson, já comprei. Compra outro para você ter acesso, então. Leva alguém do seu time, entendeu? Leva alguém do seu time para você poder levar para o Com. Porque assim, se você pegar as fotos da Tactus, você vai ver quantas pessoas da Tactus participam do Com. Tá? Então leva alguém do seu time, leva o seu sócio, entendeu? Por quê? Porque você vai, às vezes você tá numa vibe, você tá ali jogando um jogo, o seu sócio tá jogando outro jogo. É o momento de você alinhar ali
para que todo mundo esteja na mesma página, tá? Vamos lá, as perguntas, vamos lá. Pode tirar o slide, pode. Vamos lá. A Silvana Martins, ela perguntou sobre valores, tá? Mas estes valores de cobrança são possíveis, pois iniciei o BPO, ela está falando sobre BPO financeiro, e o cliente não quer pagar muito. Nosso ticket médio hoje é de R$ 450. Como conseguir aumentar o ticket? Vamos lá. Joga a câmera aqui. Então, o que a gente aprendeu, tá? Aqui na Tactus. E a gente cometeu esse erro também. Vamos lá. No primeiro momento, tá? Vamos lá. Quando nós lançamos o BPO financeiro, no primeiro momento a gente entendia o quê? Cara, a gente não tinha muita noção de precificação. Aí a gente olhava lá o mercado, lá tinha mercado lá cobrando 700, né? Aí a gente falou assim, meu, vou lançar um serviço aqui, sei lá, R$ 600. Eu não lembro de cabeça quanto foi, tá bom? Vou colocar aqui R$ 600 hipoteticamente. E aí a gente deixou de enxergar que quem estava oferecendo serviço por 700 tinha lá uma quantidade de entrega. E a gente fez isso aqui, ó. O que aconteceu? A gente foi lá querer entregar muito para um cara que estava pagando menos que o mercado estava cobrando por entregar muito menos. Entendeu? O que isso acontece? Você limita a sua capacidade de você conseguir gerar resultado. Entendeu? E aí você limita a capacidade de gerar resultado. Então, o que nós aprendemos? Para você ter resultado, você precisa estabelecer o plano de serviço. Então, você vai ter lá plano A, um plano B, um plano C, até mais, tá? E aí, você tem o plano a pessoa tem limitação. Que tipo de quantidade de ocorrências que ela vai ter, o tipo de serviço que ela vai ter atendido, o que você vai fazer por ela. O plano B, você vai acrescentar o que a gente chama de features, né? Vai colocar algo mais. Aí você tem o plano C e o plano D. Aí o plano C você coloca aqui, e aqui o D você vai colocar mais. Só que quando você pega esse aqui, você tem aqui, por exemplo, o cara está pagando, sei lá, R$ 1.000 aqui, e aqui ele vai pagar R$ 2.000, certo? Hipoteticamente, tá? Aí aqui ele vai pagar 1.300, aqui ele vai pagar 1.600. Aí você vai fazendo o quê? O cara está aqui, mas ele está pedindo isso aqui. Aí você vai falar para ela, só que você tem que mudar de plano. Aí você fala, poxa, mas o cliente não quer pagar. O cliente ele vai sempre querer explorar você ao máximo, entendeu? Ele sempre vai querer explorar você ao máximo. Então, se você fizer o que o cliente quer, você vai quebrar a sua empresa. Você precisa entender isso. E seu BPO não vai dar certo. Então, o erro está, primeiramente, em formatar isso aqui, que foi que nós erramos, tá? Eu estou sendo sincero contigo, nós erramos nisso aqui. E aí, o segundo erro tá como embalar isso tudo. Por quê? Se você não sabe embalar, você não consegue dar valor. A gente estava poucos minutos antes de fazer aqui a apresentação, eu estava sentado com o pessoal do marketing, tá lá no fundo, discutindo uma mudança no nossa proposta padrão do BPO financeiro. Para quê? Para deixar ela mais intuitiva, para deixar ela mais com o nosso branding, para que a gente possa entregar algo diferente. Por exemplo, esse cara que compra esse serviço aqui, da mesma forma que é o cara que compra o Prime nosso, ele tem uma proposta visual que ela é toda personalizada, entendeu? É uma proposta inteiramente personalizada, ela não é uma proposta padrão. Agora, o cliente que paga o ticket baixo, tá? Aqui no caso da contabilidade, aqui o nosso ticket de entrada vai ser 300 e pouco, 350, ele vai ter uma proposta padrão. Só que quando chega um lead, que ele é o lead para o Prime, eu tenho categorias de vendedores e não é, nem os vendedores podem vender para o Prime. Só tem uma pessoa que vende Prime aqui dentro. Entendeu? Então vai para essa pessoa. Então no CRM a gente vai identificar para quem que vai. Tá? E recentemente eu fiz uma postagem falando dessas duas coisas que eu falei agora. Tanto dessa questão da parte comercial, tem um Reels falando sobre isso, tem uma legenda bem feita lá. E também sobre o BPO financeiro, alguns aprendizados também tem um Reels e uma legenda bem feita lá, tá bom? Legal. Próximo. Lá no Instagram, hein, gente? Juliano Gerolim, como foi a mudança de mindset dos sócios para chegar nesse patamar? E como foi a abordagem com os clientes mais antigos e avessos às mudanças e tecnologias? O que você está falando de mudança com os clientes mais antigos, isso foi em 2015, né? Então, ou seja, 2015 a gente começou para o digital, 2017 estava 100% no digital. Então, eu fiquei 2 anos fazendo essa mudança. Hoje,
É muito mais fácil, porque hoje a digitalização ela já chegou na vida das pessoas, entendeu? Então hoje, por exemplo, você não tem que convencer ninguém a usar o WhatsApp. Lá atrás, nós não tínhamos, né, o WhatsApp, a gente tinha que convencer o cliente a usar, por exemplo, um chat para a gente poder registrar as informações no chat. A gente usava o Zendesk, por exemplo, e levava o cliente para o Zendesk, entendeu? Para que a gente pudesse registrar dentro do Zendesk. Então, hoje está muito mais fácil você fazer isso. Agora, existem clientes que não se adequam. Aí você precisa entender se faz sentido ou não você ficar com esses clientes na carteira, tá? Então, na questão dos clientes, é um processo de educação. O cliente que vem para a Taxo hoje, ele passa por um processo de onboarding. Nesse processo de onboarding, ele vai passar por um processo de qualificação e ele só vai para a operação se ele se qualificar para ser atendido na operação. Senão, do onboard mesmo, o onboard tem o direito de dispensar ele, se ele não tiver alinhado com o que a Tactus tem definido ali estrategicamente. A gente passou pelo comercial, veio desalinhado, inclusive tem ali uma regra até de comissionamento que vai ser estornado de acordo com uma regra específica lá, que não cabe falar aqui nesse momento. No caso desse, por exemplo, do cliente ele bater na operação e voltar, por exemplo, para fora, porque ele não se alinhou com a gente, tá? Sobre a questão de sócios. Sócio você precisa colocar na mesma página que você. Como é que você coloca o sócio na mesma página? Primeiro, 1 a 1. Sentar e conversar. O que a gente faz aqui? Todo gestor tem que fazer 1 a 1. Você vai sentar e você vai conversar. Colocar a pessoa na mesma página. Isso tem que acontecer mensalmente. Então, eu tenho que sentar com cada um dos sócios mensalmente para poder fazer esse trabalho. É desafiador, porque a agenda é complicado. Mas se você pegar, a minha agenda está lá, travado, alinhamento 1 a 1. Tá? Segundo, você criar programas onde a pessoa tem acesso a entender o que está acontecendo no mercado. Então, dentro desses programas, o que você vai fazer? Você vai levar a pessoa para poder participar para que ela possa ajustar aquilo que você talvez não consiga falar. Para ela, o que não vai fazer sentido para ela, porque nem tudo a gente consegue mudar numa pessoa. Às vezes a gente precisa de ajuda fora. Quando você faz o sócio participar de um evento, vale do Contas do Call, quem já aproveitou aqui, coloca no chat aqui, quem já aproveitou aqui o ingresso do Call. Quando você coloca o sócio participar de um evento, quando você coloca o sócio para fazer um curso fora. Então, por exemplo, nós temos sócios da área comercial, todos os sócios foram fazer reciclagem de vendas. Todos os sócios foram fazer reciclagem de vendas. E aí eu tenho níveis de reciclagem baseado na entrega que o sócio tem na área de vendas. No meu head, foi fazer formações caríssimas que nós tivemos que investir para que ele pudesse fazer reciclagem. Já o outro sócio, que é um vendedor, ele foi fazer um outro tipo de formação que é baseado na parte de técnica de vendas. Ou seja, são coisas que eu não consigo entregar no 1 a 1. E aí eu vou buscar fora para que possa colocar todo mundo na mesma página. E aí, as reuniões que nós temos com todos os sócios para todo mundo ter, dentro de uma regra de governança que foi estabelecida, todo mundo ter as informações necessárias para que a gente possa ficar todo mundo na mesma página, alinhamento de propósito, entender se está faltando alguma coisa. Por exemplo, teve um evento que nós fizemos recentemente que é o Tactus Gestores. É um evento somente para liderança. É um evento muito importante que a gente faz para manter todo mundo dentro da mesma página. Próximo. Bacana, Anderson. Rogério Caires perguntou: faço anúncio no Instagram, mas só atraio caroço. Afirmou, na verdade. Pessoas interessadas em preço baixo ou então em buscas de vantagens, informações e nada de novos contratos. Agora a pergunta: onde estou errando? Você está errando na campanha. Você está errando na campanha, porque o seu público está mal escolhido na campanha. O Instagram, é assim, vamos só entender um pouco, né, um conceito ali de tráfego. O Google, você pega uma dor latente, é a dor que a pessoa tem naquele momento, certo? Quero abrir uma empresa, preciso trocar de contabilidade, esses termos assim que você pega uma dor latente. O Instagram, você vai pegar ali um público que ele não está nessa dor latente. Então, você precisa acertar a campanha para você chegar na pessoa que tem fit com a sua solução. E você consegue até escolher o público sobre o ponto de vista de poder aquisitivo, se você quiser. Tem como você escolher o público dentro do Instagram, lá pelo Meta Ads, para você atingir um público que tem um poder aquisitivo melhor. Então, o que você está errando é na sua campanha. Então, ou o seu gestor de tráfego não está conseguindo alinhar a campanha, ou se você está fazendo campanha, você não está conseguindo tirar aquilo que você tem em termos de público dentro da campanha. Agora,
pensar e sair um pouco do Instagram e investir no Google também, e usar o Instagram mais como remarketing é uma estratégia interessante para você. Tá bom? Eu Próximo. vou continuar aqui numa pergunta só. Faturamento atual 8.000. Onde invisto no marketing? Tráfego pago? Sei que preciso crescer, mas não consegui investir valores maiores. Esse foi o Wellington É. Almeida. E aí depois eu só Essa é a vou fazer pergunta do 8.000? essa é a pergunta do 8.000. Tá. É assim, 8.000 você tem um faturamento muito baixo, né? Para você conseguir realmente dispor dinheiro para investir. Então, quando a gente pensa em estratégia de marketing, a gente tem duas coisas, tá? Você tem dinheiro e tempo, tá? O que acontece? Quando você consegue unir as duas coisas, você consegue ter um resultado maior. Só que nem todo mundo tem tempo e nem todo mundo tem dinheiro. Quando você tem tempo, você vai limitar o resultado que você pode ter. No seu caso, como a sua verba não vai ser muito grande, porque o seu faturamento é baixo, e eu estou entendendo aqui que os 8.000 você está meio que reinvestindo, né, o seu valor e tal, porque até você tirar um prolabore e tudo mais seja difícil, eu recomendaria você gastar mais energia aqui e investir menos no recurso aqui, entendeu? Para que você possa potencializar mais. E aí entender o que você pode fazer sob o ponto de vista de não precisar de investimento. Por exemplo, produzir conteúdo, pauleira de conteúdo, produz conteúdo estrategicamente, vai abrindo network, vai participando de eventos, vai criar uma palestra na associação de classe, entendeu? Vai construindo um network que não é um network pago, que é um network gratuito, entendeu? A gente investe hoje muito em network pago. Hoje, participar de um grupo de mastermind como o G4, que eu participo, como o grupo Prima, que eu participo, e outros que eu estou agora vendo para poder participar também, é investimento muito alto. Então, o ticket é muito alto para estar ali. Então, não é para todo mundo. Só que eu jogo um jogo também que nem todo mundo está jogando. Agora, se eu quisesse fazer conexão com a associação comercial aqui e palestrar aqui localmente, eu poderia, até que são nosso cliente. Eu poderia fazer palestra na associação comercial. Poderia, de graça. E poderia fazer o network com o público local. Só que não é a nossa estratégia, porque não é o nosso público, entendeu? Por isso que eu não faço. Não vou gastar energia porque não é nosso público. Agora, é o seu público, talvez. Então, que são as associações em volta que você pode se conectar. BNI, por exemplo, não é tão caro você participar. De repente você vai ter ali um público que vai se conectar com você. Então, começar a buscar isso aí, onde você consegue melhorar essa relação de tempo e dinheiro aqui. Porque a gente sabe naturalmente que a gente pode gastar muito mais dinheiro, só que às vezes a gente até gasta mal pelo fato de poder gastar. Isso também é um problema quando você tem uma verba de marketing que é uma verba grande, entendeu? Aí você acaba até gastando mal às vezes. É um olhar que a gente precisa ter também para não desperdiçar dinheiro muitas vezes, que às vezes acaba acontecendo, sendo bem sincero com vocês. Próximo. Anderson, eu vou finalizar com mais uma pergunta aqui, tá? E aí eu quero agradecer bastante a participação. Então, antes Eu de vou disponibilizar encerrar, os slides, tá, para vocês. E aí vocês, como que faz? Vocês disponibilizam isso para o pessoal que está participando? Como que vocês fazem aí? isso. Yas, a gente acaba compartilhando esse material com os participantes e a gente pode depois relacionar algumas perguntas que não foram compartilhadas ainda, passar para o Anderson e ele responde? Sim, sim. O É, material a aí você gente pode fazer pode o mandar seguinte, nos grupos do WhatsApp também para o tá? pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora no final da nossa palestra, aí você pode mandar essas perguntas que não foram respondidas lá na caixinha de perguntas, que eu respondo por lá, tá bom? Ah, legal, excelente. Então a gente aproveita aí, foram mais de 1 hora de conteúdo riquíssimo. Gente, não é chover no molhado, a gente está falando de uma pessoa com extrema reputação e autoridade, sim, e construída, mostrou aqui essa trajetória. Não foi do dia para a noite, desde 2015. Foi difícil até 2017, os 2 primeiros anos, trilhando esse mercado com todas as dificuldades, hoje em dia com muito mais recursos e provendo aqui conteúdo de uma forma gratuita, inclusive, né, para potencializar as empresas de vocês. Então, acho que depende agora da gente aqui rever esse conteúdo e verificar o que será prioridade no nosso dia a dia. Fica uma mensagem aqui bem grande, Anderson, sobre foco, sobre esforço, essa construção para gerar conexões. E aí eu peço, por gentileza, para você finalizar hoje o encontro com uma gratidão imensa Ó, e uma admiração irrestrita. segura um pouco aí que eu vou dar uma mensagem final aqui para vocês, muito importante, tá?
Você olha muitas vezes o resultado que a gente tem, e não somente eu, tá? Como outros influenciadores, outras pessoas que vocês admiram no mercado contábil e que estão servindo para vocês como inspiração, só que talvez você não consegue enxergar o que foi a trajetória dessas pessoas. Eu mostrei para vocês aqui o crescimento da nossa empresa contábil nos últimos anos, o que nós chegamos hoje, e está muito longe daquilo que a gente vai conquistar, tá? Está muito longe. Você pode ter certeza que daqui 3 anos nós vamos estar num outro patamar, porque a gente vai continuar a nossa jornada. Só que se você olhar, eu mostrei 2015, 2016, sabe quantos anos eu fiquei sem fazer uma retirada de prolabore do meu negócio? 15, 16, 17, 18 e 19, sem retirar nada do negócio. Eu voltei a tirar a prolabore do meu negócio em 2020. Porque todos os sócios estavam tirando. E eu era o único sócio que não estava tirando. Em março de 2020, nós fizemos a aquisição de uma empresa que é a nossa Taxus BH hoje, era a CCE, a contabilidade, que o Bruno veio com a gente. E aí o Bruno veio somar o time, e aí todo mundo estava tirando prolabore e eu não tirava. E nem distribuía lucro. Nada, zero. E aí eu voltei a tirar prolabore naquele momento. Eu reinvesti todo o meu dinheiro e todo o meu esforço dentro do meu negócio, 15, 16, 17, 18 e 19, ou seja, 5 anos, sem tirar um tostão da minha empresa, para poder fazer com que a empresa ganhasse forma, que ela ganhasse peso, que ela tivesse uma carteira de cliente e tudo mais. Depois eu voltei a capturar valor da minha empresa e tudo mais. E ainda hoje, não faço distribuição de lucro da Taxus, certo? Eu só tiro meu salário. Só tiro meu salário da Taxus. Que não é um salário muito diferente do que é dos demais sócios, não. Certo? Por quê? Porque a gente está reinvestindo no nosso negócio, continuando essa trajetória. Então, o que eu quero dizer uma coisa para você? Você precisa olhar para o seu negócio e entender o que é que você está a fim de construir. Porque se você não jogar o jogo que você tem que jogar para fazer o seu negócio realmente performar, você não vai chegar longe. Você vai ter um negócio mediano, que é a grande maioria dos negócios hoje. Não somente na contabilidade, mas no geral. Se você quer ter se você quer ter um negócio diferenciado, você precisa aprender a jogar esse jogo. E você só vai aprender a jogar esse jogo quando você começar a andar com quem já chegou onde você quer chegar. Pensa nisso. Espero que vocês tenham gostado do tempo limitado que a gente tinha aqui, mas abrindo espaço aqui na nossa tarde, na tarde de vocês, e quero agradecer a todos vocês que participaram comigo aqui. Está à disposição.